Provavelmente você conhece o fundo PVBI, um fundo de lajes corporativas que, apesar de ter um patrimônio de quase 2 bilhões de reais, tem um portfólio bastante concentrado em apenas 6 imóveis numa única região de São Paulo. E agora ele quer fazer uma emissão de talvez 1 bilhão de reais. Mas ele não pensa em diversificar isso. Será que vale a pena? Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar da sexta emissão de cotas do PVBI, o VBI Prime Properties, um fundo de escritórios que é conhecido por ter o seu portfólio muito concentradinho e que agora quer fazer uma emissão de 800 milhões, que pode chegar a 1 bilhão de reais. A gente nesse vídeo vai falar do portfólio do fundo, das características dele, alguma coisinha da história do fundo, distribuição de dividendos, como é que está a realidade do fundo hoje e principalmente da emissão em si, que chamou a atenção pelo fato de que ela tem um cronograma bastante apertadinho e que também a gestora está botando um compromisso financeiro grande em cima dessa operação. A gestora, a VBI, está pagando uma parte significativa dos custos dessa oferta. Então, normalmente quem conhece aqui o trabalho já sabe que eu sempre começo pelo relatório gerencial do fundo. Dessa vez vai ser um pouquinho diferente, porque o fundo, desde a divulgação do último relatório gerencial, há pouco tempo atrás, ele já fez novas aquisições. Então, basicamente, a gente vai usar aqui o material publicitário da oferta em si. A gente vai usar um pouquinho do relatório gerencial, mas muito mais o material publicitário. Claro, todos os links vão estar aqui embaixo, seja do relatório, seja do material publicitário e do prospecto, que a gente também vai dar uma olhadinha nele mais para frente um pouquinho. Legal? Então, vamos começar então olhando a estrutura hoje do fundo, como ele é hoje. Então, ele é um fundo que começou as atividades em julho de 2020, então um fundo aí que tem 3 anos e meio, vamos arredondar, certo? Mas ele já tem mais de 136 mil cotistas. É um fundo que realmente tem uma quantidade de cotistas bem grande. E isso tem um pouco a ver com a história dele, porque esse fundo ele fez algumas aquisições, como a última, uma das últimas, que foi o do imóvel The One, que era investido por um fundo imobiliário, que é o ONEF 11, o The One, e que, na verdade, houve ali uma troca de ativos. Então, na verdade, os cotistas do The One viraram cotistas do PVBI. Então, teve algumas operações ao longo da história do fundo em que isso aconteceu, que, na verdade, ele acabou herdando cotistas de fundos que ele foi adquirindo, como aconteceu com o The One agora. Então, isso, em parte, justifica o número atual de cotistas que o fundo tem. Ele hoje tem um patrimônio de 1,77 bilhão, então 1,8 bilhão, vamos arredondar um pouquinho aqui as contas. E ele tem um patrimônio, na verdade, em apenas 6 imóveis. Tá aqui, cabe numa página todos os imóveis. Então, a gente tem o Faria Lima 4440, que vai ser parte importante aqui do nosso bate-papo, o Park Tower, o Union Faria Lima, o Vila Olímpia Corporate, antigamente investido através do Velol, também era um outro fundo imobiliário, o The One e o imóvel Veracruz, que foi o que foi adquirido agora, inclusive ainda nem consta no relatório gerencial, um dos motivos pelos quais a gente está usando aqui o material publicitário. Às vezes algumas pessoas comentam que alguns ativos têm uma vacância um pouquinho mais alta, como o The One, que está com 20%, o Vila Olímpia Corporate, que está com 33%, mas a gente tem que considerar que, na verdade, esse fundo, os imóveis, no geral, não são tão grandes assim. Então, obviamente, se um prédio tem 10 andares e sai um inquilino que ocupava 2, já deu 20%. Então, os movimentos de vacância em cada imóvel específico acabam sendo mais brutos, digamos assim, mais bruscos, porque, claro, qualquer inquilino que sai num imóvel pequeno é representativo. Claro que no fundo como um todo, talvez não, mas é algo normal de uma operação dentro de um imóvel menor. E aqui a gente tem um mapinha que mostra
Os 6 imóveis do fundo, certo? E aqui chama atenção, naturalmente chama atenção, o como é concentrado num trecho muito pequeno de São Paulo. A gente tem que 57% hoje do patrimônio está na Faria Lima, 35% dos Jardins, que é do lado, e 8% na Vila Olímpia, que é do lado. Então, na verdade, eu fiz até uma continha, na verdade. Todo esse portfólio você conseguiria traçar um círculo que engloba todo o portfólio. Esse círculo teria 2,6 quilômetros, menos de 3 quilômetros. Um círculo de um raio de 3 quilômetros engloba todos os imóveis. E isso porque, na verdade, o Park Tower está aqui em cima, ele está mais afastado desse eixo, né? O imóvel hoje alugado para Prevent Senior. Porque, na verdade, se a gente excluir esse imóvel Park Tower, todos os imóveis do fundo estão num raio de menos de 600 metros. Sim, você tranquilamente consegue caminhar a pé por todos os imóveis e no máximo você pega um Uberzinho e você chega no Park Tower e você mata o portfólio inteiro. Então, ele é muito concentrado nessas áreas, digamos, mais óbvias, mais líquidas, que tem uma maior facilidade de venda, de negociação e, naturalmente, ele acaba ficando mais concentrado, tanto em regiões quanto em imóveis. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver a locação por imóvel, né? A gente vê, claro, são 6 imóveis, não tem milagre para fazer. 3 deles já dão mais de 50% do ativo do fundo. Isso no modelo atual, né? O mais importante é o Park Tower, que é 21% do patrimônio, e depois o FL 4440, que tem 18%. Quando a gente olha por alocação, a gente vê que tem uma alocação de receita importante na Prevent Senior, que é o inquilino do Park Tower. É o único imóvel que é alugado para um único inquilino. Então, só a Prevent Senior é responsável por 34% da receita. Depois dá uma diluída. Ele tem no total 36 inquilinos, mas a Prevent Senior é significativa. Em relação até esse imóvel da Prevent Senior, muita gente acha que é algum tipo de clínica, de instituição de saúde, alguma coisa assim. Não. É apenas de escritório, é um imóvel de lajes corporativos, um imóvel de escritório, inclusive em contrato tem lá a cláusula que a Prevent Senior não pode ter nenhum tipo de clínica ou coisa parecida. É só realmente escritório, é só a área administrativa desse plano de saúde, né? O fundo ele não é muito alavancado, na verdade ele é praticamente zero alavancagem, ele tem só um pequeno valor de uma obrigação a pagar, mas na verdade a alavancagem dele é menos de 5%, é 4,7%. Então é muito tranquilo nesse ponto. Se a gente olhar os dividendos, o fundo ele pagou, vai pagar, na verdade, agora essa semana, um rendimento de 70 centavos por cota, que dá um dividend yield de 0,68 em relação ao preço de hoje. É basicamente o maior patamar da história do fundo. Teve uma vezinha em agosto que ele pagou 72 centavos, mas ele está já há 5 meses pagando 70 centavos. Então, digamos, basicamente é o maior. Teve um mesinho, mas de forma sustentável é a maior distribuição da história do fundo. E, na verdade, se a gente alonga o horizonte e olha os últimos 12 meses, ele vem pagando R$ 7,94 por cota, R$ 7,94, o que dá um yield de 7,76%, que é de longe, o melhor 12 meses do fundo. Se a gente comparar com os 12 meses anteriores, o fundo tinha pago 6,81. Então, na verdade, 12 meses contra 12 meses, ele aumentou a distribuição em praticamente 17%. Agora, sobre a emissão em si. Essa é a 6ª emissão de cotas do fundo. Ela tem um objetivo de captar 800 milhões de reais, mas dependendo da procura, esse valor pode ser aumentado em mais 200 milhões, 25%, então pode totalizar 1
bilhão de reais. Se a gente olha no material publicitário, aqui tem já qual é a principal operação, qual é a principal ideia do fundo, a principal alocação desse recurso, se essa emissão for bem sucedida, que é adquirir 49,5% do prédio que ele já tem, que é o Faria Lima 4440. O fundo já tem 50,5% do imóvel. Então, na verdade, a ideia é ele adquirir todo o restante que falta e fechar os 100% para ele. Essa operação está sendo negociada com um valor por metro quadrado de pouquinho mais de 40 mil reais por metro quadrado, que totaliza um valor de aquisição de 446 milhões e quebradinhos, que dá um cap rate de 7,6% ao ano. Esse imóvel, ele tem uma vacância histórica muito baixa, de acordo aqui com a VBI, a vacância histórica dele é de 2%, que é a vacância que ele apresenta hoje, ele está hoje 97% alocado, então 3% de vacância, mesma coisa. E aqui a gestão da pessoal da VBI coloca que hoje ele tem um aluguel de R$ 204 reais por metro quadrado, mas eles estimam, né, considerando a média da região da Faria Lima, que esse aluguel pode, com o tempo, chegar a 260, graças a renegociações, renovações, revisionais e tudo mais. Então, essa é a principal alocação, só aqui já vão 446 milhões. E, além disso, ele menciona aqui 3 imóveis que estão em negociação, também na mesma região, Jardins e Faria Lima, então nada de diversificação geográfica para o fundo. Cap rates entre 8% e 8,5% ao ano. 2 imóveis aqui em negociação para adquirir 100% e um para adquirir 50%. Ele coloca aqui o valor estimado de 200 a 500 milhões para cada um. Normalmente uma operação dessa também não vai divulgar muitos detalhes, né? Porque é uma área muito líquida e geograficamente muito restrita. Então, se ele começar a divulgar muitos detalhes, como são operações que não estão fechadas, alguém pode acabar descobrindo qual é a negociação e tentando atravessar, né? Tentando propor alguma coisa maior, vendedora, etc. Então, é compreensível que haja um pouco de sigilo, principalmente em operações que não estão fechadas. Então, a alocação dos recursos dos 800 milhões, seria o cenário base, digamos assim, seria esse. 446 no Faria Lima, 220 milhões, que é o preço de negociação do ativo 1 daquela lista. Então, na verdade, eles acabaram aqui até entregando um pouco mais de informação do que eles tinham fechado na página anterior. Um valor que fica em caixa de 51 milhões para poder pagar a alavancagem, ter alguma coisa em caixa, o que é natural, e outros custos aqui de 82 milhões. Bom, aqui fecha os 800. Se ele não captar o total, o valor mínimo da oferta é 500 milhões, que basicamente é Faria Lima e mais, né, o 4440, mais os 51 milhões para poder ficar em caixa. Se chegar a 1 bilhão, pelo que consta aqui no material, na verdade, em vez de adquirir o imóvel, o ativo 1 daquela negociação, ele conseguiria comprar o ativo 3, que tem um valor ali de cerca de 400 milhões. Tudo isso consta aqui no material publicitário. E aqui mostra como vai ficar, então, a carinha do fundo, supondo que ele feche os 800 milhões, que ele capte os 800 milhões. Tem o mesmo gráfico se captar só 500, tem o gráfico se captar 1 bilhão, mas eles não têm grandes diferenças. A gente vê que, na verdade, o que acontece é que o Faria Lima 4440 se torna o imóvel mais importante do portfólio, né? Passa a ser responsável por 29% do ativo total do fundo e 32% da receita. Então, quer dizer, isso dá uma diluída na Prevent Senior. A gente vê que o Park Tower passa a ser, então, 24% da receita total do fundo. Então, dá uma diluída. Prevent Senior, que era 34, vira 24. Claro, aumenta
a participação do Faria Lima 4440, mas ele tem muitos inquilinos, né? Ele tem vários inquilinos, então não há uma concentração maior aí de nenhuma forma. Sobre o valor da emissão. O valor da emissão é de R$ 102,73, que é R$ 100,36, que é o valor patrimonial do fundo, que é o valor da emissão em si, e R$ 2,37 de custos. Né? R$ 2,37, dali 2,3%. Muita gente elogiou que a oferta saiu com valor baixo, mas na verdade não é. Esse é o custo para quem vai participar. Esse não é o valor dos custos totais da oferta. E a gente vê isso aqui no prospecto do fundo. Aqui na página 77, o custo total da oferta... Deixa eu trocar minha câmera de lado aqui para facilitar. Pronto. O custo total da oferta é de 4%, R$ 4,03, que dá 4,02%. Mas, na verdade, a VBI, a gestora, está pagando R$ 1,67. Ela está pagando 40% do custo total da oferta. Isso dá mais de 13 bilhões, 13,3 bilhões de reais. E isso, na verdade, considerando que a oferta fique nos 800 milhões. Se ela for para 1 bi, se ela captar tudo, o custo total para a VBI vai para quase 17 milhões. 16,6 milhões de reais. E aqui vale a pena a gente fazer uma conta rápida para entender o quanto isso, na prática, custa para a VBI. A taxa de gestão do fundo hoje é de 0,8% ao ano sobre o valor de mercado. A taxa de administração global do fundo é de 1%, mas a parte da gestora é 0,8%. Então, se o fundo captar os 80 milhões, a taxa de gestão da VBI aumenta, né, gera uma taxa extra de cerca de 6,4 milhões ao ano. Então, na verdade, a VBI, nessa oferta, ela está gastando o que ela vai levar 2 anos em taxa de gestão desse dinheiro novo para ela poder se compensar. Não é que ela esteja abrindo mão. Ela vai continuar recebendo a taxa de gestão, mas para a emissão acontecer nesse preço, ela colocou na frente, ela desembolsou, ela pagou, ela gastou, o que seria basicamente equivalente a 2 anos de taxa de gestão desse recurso novo. Então, assim, realmente a VBI parece estar muito engajada em fazer essa operação acontecer. Mesmo que isso gere um custo para ela de curto prazo, ela entende que o ganho de longo prazo é interessante. Nenhum gestor iria desembolsar o que seria 2 anos de taxa de gestão para receber, se não fosse uma operação que fizesse muito sentido. Agora tem um desafio nessa oferta, porque mesmo com a VBI pagando, vamos arredondar, quase que metade do valor da oferta, o preço da emissão, neste momento que a gente grava esse vídeo, está abaixo do valor da oferta. A oferta está acima do valor de mercado, porque a oferta está saindo a 102,73 e nesse momento o fundo está cotado a 102,28. Então, uma diferença aí de mais de 40 centavos. Claro que pode ser que ao longo dos próximos dias o valor de mercado do fundo volte ao patamar que ele estava antes da oferta, e aí dá um pouco de respiro, mas hoje é algo que é um desafio na prática. Tá? Direito de preferência. O fundo vai dar direito de preferência para os cotistas. Esse direito de preferência é na proporção de 43,29% com a data de corte de 1º de fevereiro. Então, se você é cotista ou era em 1º de fevereiro, você vai pegar lá a sua quantidade de cotas, multiplicar por 43,29, arredondar para baixo. Essa é a quantidade de direitos de preferência que você tem, que você pode vir a exercer, se te interessar. E o cronograma está aqui de volta no material publicitário. A gente vê aqui, então, a data de corte do direito de preferência, dia 1º de fevereiro.
os direitos de preferência podem ser negociados, mas num prazo extremamente curto. É só... Começa no dia 5 de fevereiro, termina no dia 6 de fevereiro. São 2 dias, segunda e terça. Só isso. Então, eles podem ser negociados. Se você quiser adquirir mais direitos de preferência, se você quiser vender os seus direitos de preferência, você tem esses 2 dias para fazê-lo. E o exercício de preferência pode ser exercido desde agora, dessa segunda-feira, dia 5, até o dia 19 de fevereiro. Então, arredondando aí os números, 2 semanas para o exercício do direito de preferência, e o direito de preferência liquida no dia 20. É uma oferta pública, então, como é normal na oferta pública, não tem sobras, não tem montante adicional, é direito de preferência e oferta pública. A oferta pública começa no dia 7, então, agora quarta-feira, e se encerra no dia 28 de fevereiro, com débito da oferta em 5 de março. E como é que eu leio essa operação? Principalmente esse cronograma muito apertadinho, se a gente puxar de ponta a ponta, é um cronograma de um mês. Nem isso, se a gente considerar o período da oferta pública, acaba no dia 28, na verdade não dá nem um mês, quase um mês. Realmente o que me parece é que foi uma oportunidade que meio que brotou na mesa da VBI. Essa possibilidade de adquirir a totalidade, né, o que falta adquirir do Faria Lima 4440, parece que foi algo que surgiu. Isso justifica o cronograma apertado, porque o vendedor, né, quem tem a participação, ele não está preocupado, ele não está nem aí se é um fundo imobiliário que está comprando, se tem prazos da CVM, prazo da Bovespa, se vai abrir direito de preferência ou de sobra, se não vai, se tem montante adicional, se não tem, como é que é o cronograma, se vai negociar direito de preferência, se não vai. O vendedor não tem nada a ver com isso. Ele quer saber o seguinte: ok, em quanto tempo você consegue botar o dinheiro na minha conta e quanto que a gente vai fechar essa operação? Se o fundo começar a... Não, mas eu tenho que dar direito de preferência, eu tenho que dar direito de sobras, o cara vai vender para outro. Essa é que é a verdade. Ele vai vender para outro que seja menos complicado. Então, a VBI precisou fazer essa operação mais rápida, digamos assim, mais compacta. E isso também levou a uma certa decisão da VBI. Por quê? Se ela fosse colocar essa oferta com custos normais de uma oferta pública, 3,5%, 4%, às vezes até um pouquinho mais do que 4%, essa oferta ia sair para lá de R$104 por cota, com o fundo cotado a 102 e quebrados. Seria inviável. Então, ela tinha que tomar uma decisão, pegar ou largar. Então, ou fazer a oferta com esse cronograma apertado e a própria VBI tendo que bancar aí quase metade da oferta, ou o fundo perderia a oportunidade de adquirir esse imóvel que, na opinião da gestora, fez sentido, não só para o fundo, como fez sentido para ela. Precisamos lembrar aqui que ela está desembolsando de 13 a quase 17 milhões de reais para fazer isso dar certo. E aí agora eu quero saber de você. O que você acha dessa oferta? Você acha que vale a pena? Acha que não vale? Acha que foi uma boa decisão botar essa oferta para frente nesse formato? Não foi? Poderia ter sido em outro formato ou não? Foi uma escolha ajustada? Coloque seus comentários aqui embaixo que eu quero muito saber a opinião de você. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de deixar aquele like, isso me ajuda muito, não te custa nada, é só clicar aqui embaixo, dá esse like, que isso sempre ajuda a divulgar mais o vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações para você receber as notificações. Se você acha que mais alguém pode se interessar por esse conteúdo, é só compartilhar e eu agradeço muito. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Se você gostou, vou deixar mais 2 videozinhos aqui para você seguir a sua maratona de estudos. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.